Sejam todos bem-vindos novamente às Emoções Conversáveis, uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos novamente aqui uma ilustre convidada, Débora Ribeiro. Débora Ribeiro é psicóloga clínica da abordagem fenomenológico-existencial, é doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora da disciplina de Psicologia Humanista Existencial no Departamento de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano da Universidade de Taubaté. É assim que se diz, Débora? Taubaté é um município no estado de São Paulo. Ok, muito obrigado. Pesquisadora do Núcleo de Estudos de História da Cultura, Sociedade e Mídias da Universidade também Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vinda, Débora. Hoje vamos falar sobre trabalho artesanal e afetividade, não é? E só para introduzir, se calhar punha aqui um pequeno texto que eu acho que pega um bocadinho com o que nós vamos abordar, um pequeno texto que eu fui escrevendo, e depois vamos vendo como é que as emoções vão conversando umas com as outras. Isto pegar nesta ideia esta é uma ideia do professor Agostinho da Silva, que foi um grande pensador e filósofo português, que por acaso teve aí ligação muito importante também ao Brasil. Ele esteve na fundação da Universidade de Brasília, depois há de ver se não conhece, e o professor Agostinho da Silva dizia que a vida deve ser conversável, daí veio esta ideia das emoções conversáveis. Então, de arte. A vida tece no entrelaçar do tempo vivido como uma obra de arte que se constrói pela ligação do encontro entre o artesão e a matéria-prima. O homem, esse artesão humano que se constrói e se completa, que se descobre ele próprio, a matéria e o artista. Débora, bem-vinda novamente. O que a motivou a desenvolver uma pesquisa sobre o trabalho artesanal e a autenticidade do ser? Primeiramente, eu agradeço o convite, é muito grato para mim travar relações e fazer essa ponte, né, com os pensadores de Portugal, com você, psicólogo, grata satisfação para mim. Bom, respondendo sua pergunta, né, como é que eu iniciei essa pesquisa? Nós dois somos psicólogos, acho que muitos dos nossos ouvintes são psicólogos, e nós atuamos na nossa clínica com o objetivo de potencializar a vida dos nossos clientes. Eu acho que o objetivo principal é esse, né? É fazer a vida do cliente mais forte, mais viva, mais vigorosa. E eu trabalhei assim por muitos anos. E houve um tempo em que eu trabalhei no sistema público aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e nesse sistema público eu atendia muitas pessoas e algumas dessas pessoas eu observava que, assim, meio que a construção que se fazia dentro da psicoterapia, no nosso espaço de encontro, era desconstruída no mundo das relações sociais. É como se nós, psicólogos, trabalhando para fortalecer o humano e as redes sociais, o mundo da vida, muitas vezes desconstruindo, enfraquecendo o humano. Mas E não aí eu funcionavam como almofada, não é? Depois não havia uma continuidade, era difícil fazer essa ponte, não é? exatamente. Não havia uma continuidade e a gente espera essa continuidade, né? A gente espera que a psicoterapia encontre uma continuidade no mundo das relações. E como eu notava essa fragilidade em muitas ocasiões, em muitos momentos, eu pensei, bom, estou iniciando um doutorado agora, eu poderia fazer uma pesquisa relacionada a espaços da sociedade que fizessem essa almofada, como você falou, esse espaço em que as pessoas encontrem suporte, encontrem a continuidade desse crescimento ocorrido no espaço de psicoterapia. Então, eu pensei em um grupo
que eu já conhecia há algum tempo, no município, esse município onde foi realizada a pesquisa é Campos do Jordão, no interior de São Paulo. É um município um pouco diferente das características dos municípios brasileiros, porque ele fica na serra, num lugar frio, e é uma cidadezinha assim turística, pitoresca, uma cidade bem agradável. E lá existia um grupo de mulheres, assim como em várias partes do Brasil, que se reúnem para fazer trabalhos artesanais com o intuito de uma atividade solidária, de fazer os trabalhos artesanais e doar toda a renda. E aí eu pensei, bom, elas trabalham lá, elas não ganham nada financeiramente ou imediatamente, elas não ganham nada com isso. O que as motiva? Por que elas estão lá? O que é que as movia, não é? O que motivos é que estão ali por trás desse comportamento, dessa ação, não é? Exatamente, o que as movia. Porque quando eu fiz a pesquisa, o grupo já existia há 15, 20 anos, há muitos anos, né? Então, o que as movia em todo esse tempo, todas as terças-feiras elas vão lá, se encontram, fazem os trabalhos, isso antes do período de pandemia, né? Agora elas suspenderam, é claro. Pois bem, eu queria saber o que as movia e levantei uma hipótese. A hipótese que eu levantei é, talvez ali seja esse espaço social eu vou falar a princípio continuidade da terapia, mas não é bem isso, assim, é como um espaço de construção da vida também. Assim como a psicoterapia é um espaço de construção da vida, de potencialização da vida, eu imaginei que ali também seria um espaço de potencialização da vida. A interação do grupo e terem um propósito comum pode ser um espaço de construção. Era isso que imaginava, não é? Poder verificar se isso estava presente ou não. Sim, era isso que eu queria verificar. Se é um espaço de construção e não solitário, em conjunto com outras pessoas, né? E aí, eu também não quero enaltecer esse grupo como se ele fosse o único espaço. Não é, ele é um exemplo do que a nossa sociedade pode oferecer às pessoas, né? Eu acredito que a nossa sociedade deve criar espaços. Lazer, cultura, música. Esse grupo de trabalho artesanal seria um desses espaços, né? Onde as pessoas se possam conhecer através dessa dinâmica, onde se possam mostrar, onde possam sentir também a força do grupo, não é? E onde se possam ocupar com sentido e significado. Exato. E essa força do grupo, ela tem uma força motriz que seria talvez todos com uma missão, digamos assim. Todos estão numa tarefa com um objetivo em comum. E esse objetivo em comum seria a solidariedade, a princípio, né? Seria um trabalho filantrópico, um trabalho com o objetivo de beneficiar a vida de algumas pessoas com maiores dificuldades e tal. Então, esse objetivo em comum, eu acho que fortalece as pessoas. Ele une ao invés de dividir, né? Uma coisa também que a gente pode desdobrar dessa conversa é que nós vivemos num mundo que nos move a individualidade. Cada um busca o seu objetivo. E na busca do seu objetivo, muitas vezes nós atropelamos uns aos outros. A nossa sociedade muitas vezes funciona assim, né? E a lógica desse grupo, assim como de outros espaços sociais que nós temos, é a lógica da construção em comum, da colaboração, da solidariedade. Né? E da convivência. Estava a pensar que isso de poder estar em grupo é poder viver em conjunto, ir aqui à etimologia da palavra, não é? Conviver é viver em conjunto e poder encontrar esses espaços de crescimento. Mas a Débora parte de um conceito que é muito importante e acho que tem a ver com a abordagem com que trabalha, que é o conceito da autenticidade do ser. Quer-nos falar um pouco o que
o que é isto? Como é que o trabalho artesanal, e claro que nós depois vamos desenvolver, mas de que maneira é que esse grupo, essa partilha pode fazer vir ao de cima a autenticidade do ser? Mas primeiro se calhar pensar o que é isto da autenticidade do ser, segundo a sua perspectiva e as abordagens com que trabalha. Essa ideia da autenticidade do ser advém do referencial teórico que eu trabalho, inclusive na clínica, que é a perspectiva de Carl Rogers, a abordagem centrada na pessoa, e também dos existencialistas, né? Eu estudo mais profundamente o Martin Heidegger, que trabalha sobre a proposta da analítica do ser e da compreensão desse ser em profundidade, que é um ser único, inigualável e autêntico. Porém, quando nós vivemos nesse mundo cotidiano, que muitas vezes exige de nós produtividade, o que é que nós fazemos em busca da produtividade? Nós nos igualamos. Nós nos igualamos a todo mundo para que essa produtividade seja otimizada. Tendemos a normalizar, não é? A encontrar aqui uma norma. Isso, normalizar. E essa normatização, muitas vezes, ela é o contrário da autenticidade. A autenticidade é ser o próprio, é não ser como os outros são. E eu sei que você gosta do Rubem Alves, que eu vi uma das suas aulas que você falava desse escritor brasileiro, educador Rubem Alves. E eu vou mencionar uma citação do Rubem Alves. Muito bem. Advém de uma crônica intitulada Sobre Jequitibás e Eucaliptos. Não sei se você conhece essa crônica. Não. Ela está no livro Conversas com Quem Gosta de Ensinar. E eu vou ler um pequeno trechinho do Rubem Alves. Ok. Que bom. Seja convidado o Rubem Alves também. E fazer parte da nossa conversa. É verdade. Ele diz assim, ó. É sobre educadores, tá? Essa crônica dele é sobre educadores. Diz assim: pode ser que educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma com que se pode dizer Jequitibá e eucalipto não é tudo árvore, não é tudo madeira. No final, não dá tudo no mesmo? Rubem Alves faz a pergunta e ele mesmo responde: não, não dá tudo no mesmo, porque cada árvore é revelação de um habitat. Cada uma delas tem cidadania num mundo específico. A primeira, o Jequitibá, no mundo do mistério. A segunda, o eucalipto, no mundo da organização das instituições das finanças. Então, eu vou tomar emprestada essa metáfora do Rubem Alves sobre jequitibás e eucaliptos. Jequitibá é uma árvore que não tem aí em Portugal, imagino, porque é nativa da Mata Atlântica. É verdade. É uma árvore alta, robusta, muito bonita. Depois, quem está assistindo vai pesquisar a imagem de como é o jequitibá. E o Rubem Alves cria essa metáfora dizendo que muitas vezes o professor e o educador, ele é empurrado para ser eucalipto. E eu quero usar essa metáfora para compreender que todos nós, no mundo da produtividade, muitas vezes somos pressionados a abandonar a nossa autenticidade de jequitibá e a cairmos no mundo inautêntico do eucalipto. Sermos todos iguais, prontos para a produção. Então, eu queria usar essa metáfora para explicar o que é autenticidade. É ser jequitibá, é ser uma árvore nativa, é ser você mesmo, é estar plantado nos seus próprios pés. Isso é ser autêntico. E estar bem na sua pele, não é? E reconhecer-se, não é? É curioso nessa metáfora também que o Rubem Alves utilizou e que a Débora trouxe. Houve uma expressão muito interessante que é: cada árvore é a revelação de um habitat.
Eu acho que isso tem muito a ver até com a abordagem que vai trabalhando, não é? Porque, no fundo, o que estamos aqui a falar são de modos de habitar o mundo, não é? Modos de nos construirmos enquanto pessoas, e neste caso o grupo, e esse grupo em particular que a Débora trabalhou, pode ser um habitat próprio, porque há muitas emoções, há muita afetividade também que vai circulando por ali, e muitas individualidades que depois podem encontrar ali algo que é único e algo também que é comum, não sei. Estou aqui a pensar consigo, estou a deixar as emoções tornarem-se Sim, conversáveis. não, você está tocando num ponto que eu não posso deixar de falar. O meu referencial teórico, esse fundado em Martin Heidegger, ele propõe que nós, seres humanos, somos seres lançados no mundo. Então, nós não somos numa cápsula individual. O tempo inteiro nós interagimos com o outro, nós somos impactados pelo outro, e a nossa formação é uma formação que advém, talvez, dessa autenticidade, desse modo único, mas também advém do encontro com o outro. Nós somos formados no encontro com o outro. Então, o grupo, a vida que a gente participa com o outro, ela tem um forte impacto na nossa formação, né? Muito bem. Então, existem modos de ser autênticos e modos de ser inautênticos. Sim, sim. Esses modos inautênticos, vamos tomar emprestado a metáfora do Rubem Alves. É sermos eucalipto, é sermos aquela fileira de eucaliptos que são todos iguais, praticamente. são todos iguais. E olha, que o Rubem Alves, ele menciona no mundo das organizações, isso é necessário, no mundo das instituições e no mundo das finanças. Isso daí talvez potencializa essa questão das finanças, né? Se você é eucalipto, ao longo da crônica, ele vai falando, a madeira está pronta para ser cortada e usada. E quando nós vivemos nesse mundo da inautenticidade, muitas vezes nós estamos prontos para o uso. E o ser humano não nasceu para ser usado. Para o uso, não é? Para o uso. Interessante. Uma das questões que a Débora coloca, à partida na sua investigação, eu fui lendo, não sei se tem o seu livro, Débora, para poder mostrar, não sei se tem à mão. Tem. Que a sua investigação resultou num livro. Se puder ler o título, Trabalho Artesanal e Autenticidade do Ser, certo? Ele tem um complemento, um percurso em Martin Heidegger, porque é a base teórica de construção da pesquisa, é o Martin Heidegger, editado pela editora Atriz de Curitiba, aqui no Brasil. Muito bem. E uma das questões da sua investigação foi se teria a nossa sociedade, lá está, como falou há pouco, espaços que se oferecem para a construção de sentidos e que possibilitem o desvelamento daquilo que nos é próprio, ou seja, no fundo seria descobrirmos o que é único, o que é central, o que é revelador, aquilo que se apresenta como sendo eminentemente nosso, não é? E o que é que foi encontrando? O que é que depois, que seguimento é que teve esta investigação? De que forma é que confirmou ou não esta premissa, este ponto de partida, não é? Sim. Durante a pesquisa, uma coisa vale a gente salientar, o trabalho em grupo sempre não só o trabalho, estar em grupo não significa que haverá sempre acordo. O grupo também é um espaço das colisões, né? O grupo também é um espaço das dissonâncias, dos desencontros, é espaço de encontro e desencontro, né? Então, nesse trabalho de pesquisa, claro, a gente observou que havia atritos no grupo, havia algumas vezes conflitos, algumas vezes ressentimentos de uma pessoa para com outra, né? Mas é nesse espaço de encontro em que é possível a expressão dessa autenticidade
e também o fortalecimento dessa autenticidade, que Uhum. não significa normatizar. Porque quando a gente normatiza, talvez diminua o conflito. Uhum. Quando todos são iguais, talvez diminua o conflito, né? Uhum. Mas isso diminui o humano também. Quando você diminui o conflito, você diminui o humano, né? Viver é, é, é viver o conflito, que não implica estar em conflito, não é? Poder Exato. viver o conflito da vida, das coisas da vida, é diferente de estar em conflito, não é? Mas é interessante, não é? Como é que as pessoas depois também vão negociando essas formas de ser e de estar, e através do encontro podem encontrar algo, passa a redundância, algo novo, porque Isso. nunca tinham estado naquele dia, naquele momento, naquelas pessoas, não é? Exato, e os seus comentários me ajudam a desenvolver, Vitor. Você falou, vão negociando, né? Se Uhum. nós vivemos sozinhos em nossa individualidade, nós nunca aprendemos a negociar. E aí os conflitos, eles se tornam muito mais graves. Quando aprendemos a conviver em grupo, aprendemos a negociar com os conflitos, né? Aprendemos a lidar com as ideias contrárias, porque se são muitos jequitibás, o jequitibá é uma árvore que às vezes nasce meio torta, e aí a árvore que nasce meio torta dá um esbarrão na outra árvore que também nasce meio torta, né? Então o espaço Incomoda, ela vai incomodando ali, tem que negociar vai e vai incomodando. contornando. Exato, e aí precisa aprender a contornar, né? A Uhum. encontrar de uma maneira, por meio da negociação, recriar a harmonia do encontro das pessoas, né? Então, uma coisa que eu observei no trabalho, Uhum. na pesquisa, é que eu acho que às vezes eu tenho medo de passar a impressão de que eu encontrei o mundo ideal, o mundo das mulheres que trabalham no grupo Mãos Solidárias é o mundo ideal. Não é o mundo Uhum. ideal. É um mundo como qualquer outro mundo, é um espaço como qualquer outro espaço, um espaço de conflito, de negociação e de Uhum. crescimento e potencialização da vida. Então, foi isso que eu encontrei ali. Uma coisa mais que eu poderia falar, que é o contexto muito específico da pesquisa, é que esse grupo de mulheres era composto principalmente por mulheres donas de casa e do lar, mulheres que estavam mais acostumadas a uma vida privada, Uhum. não uma vida social fora de casa, né? Uhum. Então, esse espaço também era um espaço do encontro com o diferente, do encontro com outros mundos, né? Lembro de uma proposta também da filósofa Hannah Arendt, que eu gosto muito, e Uhum. ela diz que a cada ser humano que nasce, nasce um novo mundo. Uhum. Aliás, eu tenho o livro dela aqui e a epígrafe do livro, a escrita inicial Uhum. a apresentação do Adriano Correia, ele apresenta o livro da Ana Arendt, e ele cita um autor brasileiro, João Guimarães Rosa. Eu acho Uhum. que eu já te ouvi citar o João Guimarães Rosa. Uhum. João Guimarães Rosa tem a frase: um menino nasceu, o mundo tornou a começar. E a Hannah Arendt também tem essa ideia. Que Tem bonito. essa ideia que a Uhum. cada pessoa que vem ao mundo é um mundo novo que se cria, né? Então, no encontro com o diferente, esse mundo novo que se cria, ele vai ampliando as possibilidades, né? É o Uhum. espaço de ampliação das possibilidades. Então, eu vi nesse grupo, essas mulheres que saíam do lar, da vida privada e iam para o encontro público, são mundos diferentes se encontrando, mundos diferentes se encontrando e criando outra coisa, criando Uhum. algo novo, mais potente, Uhum. talvez, né? Uhum. Pode só dizer qual é o livro da Hannah Arendt que estava a falar? Posso sim dizer e mostrar. Está aqui. A Muito bem. condição humana. A condição A humana, sim. condição Também temos humana. edição cá em Portugal. Essa edição, ela tem a apresentação de um filósofo brasileiro chamado Adriano Correia. E Uhum. essa citação do João Guimarães Rosa foi o Adriano Correia que fez a ligação, né?
fez a ponte de um autor com o outro, e os dois têm a mesma ideia, e eu aproveito a ideia deles, né? Cada ser humano que nasce é um mundo novo que nasce. Isso é autenticidade. É curioso porque também a autenticidade é confrontar-nos com esse mundo de possibilidades, e ser humano é confrontar-se com as várias possibilidades que se apresentam, não é? E poder encontrar espaços de vivência onde se possa viver essas possibilidades. Isto, claro, que depois leva à questão da escolha e da decisão, não é? Porque podermos viver as possibilidades é confrontarmos com a necessidade de termos que escolher e decidir para podermos seguir por essas possibilidades. Isso também é da condição humana. E estava a pensar que também só no grupo e na convivência e no encontro genuíno é que as possibilidades podem emergir, podem se apresentar, não é? E é interessante. Débora, eu não sei se calhar caracterizar um pouco mais o grupo em si, eu não sei, agora fiquei na dúvida se ficou bem caracterizado, em que é que, quais eram as características do grupo, onde é que o grupo funcionava. Eu acho que ainda não falamos sobre isso, não? Vamos lá. Então, esse grupo funcionava, como eu falei no início, no município de Campos do Jordão. Elas se reúnem um dia da semana, e a maioria delas, quando eu fui fazer a caracterização das participantes, não era a minha ideia inicial não seria pesquisar um grupo de terceira idade, mas eu cheguei à conclusão que a maioria delas, a média de idade, era 60 anos. Aliás, aproveito para dizer da minha admiração do seu trabalho com a faculdade sênior. Muito obrigado. Né? E a minha intenção... Também é uma experiência muito próxima do que está a relatar, não é? Mas diga. Sim, a minha intenção não era pesquisar um grupo sênior, eu não pensei nisso. Mas quando eu fui colher a idade delas, algumas características sobre elas, eu cheguei à média de idade de 60 anos. Né? Em 60 ou 63, acho que a média era de 63. Então, tinha mulheres, acho que com menos de 40 não tinha nenhuma. Mulheres de 45, algumas de 60, 70 anos. Então, a maioria delas que vivem só cuidando da casa, da família, do marido, e se reúnem para essa realização do trabalho artesanal. E a maioria delas também já de uma idade mais avançada, porque talvez as mulheres mais jovens estão no mercado de trabalho, não tem como gastar um tempo num projeto como esse. É um projeto que funciona durante a semana. Então, exige que tenha esse tempo livre, né? E o enquadramento está ligado a uma instituição religiosa, não é? Pelo que fiquei... Sim, esse projeto, assim, ele foi herdeiro de um trabalho do Exército de Salvação. O Exército de Salvação, acho que tem aí em Portugal também, né? O Exército de Salvação é um trabalho religioso, mas que tem forte atuação social. E esse Exército de Salvação tem esse hábito de, em cada cidade que tem o corpo do Exército de Salvação, eles reúnem mulheres ou pessoas para o trabalho artesanal, vende e utiliza o dinheiro para desenvolver projetos sociais. Que neste caso está ligado à Igreja Metodista, não é? Então, aí esse Mãos Solidárias herdou do Exército de Salvação, porque o Exército de Salvação se dissolveu, o projeto acabou, e aí as mulheres ficaram órfãs, né? Isso foi lá na década de 90, eu acho, começo de 2000. Elas ficaram órfãs, entre aspas, né? Elas ficaram sem projeto, Aí elas criaram um novo projeto. Agora, esse projeto não é uma iniciativa da Igreja Metodista, não. É auto-organizado por elas? É auto-organizado por elas. Ele funciona no espaço da Igreja Metodista, porque algumas mulheres são metodistas e elas pediram e foi oferecido um espaço que durante a semana fica vazio, ninguém usa, então foi cedido. Mas é um trabalho auto-organizado
E falando dessa questão religiosa, né, existem algumas participantes que são metodistas, mas muitas Uhum. participantes de outras confissões de fé, Sim. católicas ou espíritas ou de outras confissões de fé. Esse não é o ponto central. O Era ponto central. um grupo aberto. O que interessava era o propósito que as movia e a ocupação que faziam desse tempo, não é? E esse também é um conceito muito importante, não é? Que vai refletindo que esta questão de como, e que já falava no início, a Débora, não é? Como é que nós nos vamos ocupando a existência, vamos ocupando a vida, vamos fazendo o tempo vivido nosso, não é? Um tempo que possa ser verdadeiramente nosso. Não é? Sim, isso. Acho que é um pouco isto. Então, tudo isto prende-se também com os modos como lá está, como nos ocupamos a nós e das tarefas da vida, não é? Tem a ver um pouco com a forma que desafios é que nós vamos dando à vida. Pela descrição que fez, parece que desse grupo que se foi organizando espontaneamente, elas estavam à procura de um sentido, de um sentido maior, não é? Sim. Não sei se nos quer falar um pouco disso, dessa questão da busca de sentido, de poder no exercício de uma ocupação que seja partilhada, poder encontrar sentidos também, não é? Sim, E da necessidade desses espaços, como falava inicialmente. exatamente. Isso, essa construção de sentidos, eu fui observar por meio da análise das entrevistas. Então, eu realizei a pesquisa, primeiro observando, eu passei um ano sendo artesã como elas, aprendi a fazer arraiolo, que é um Muito bem. tapete de bordado, tal. Que é típica daqui de Portugal, é uma É zona que se assim, chama Arraiolos mesmo, no arraiolo, Alentejo. muito gostoso fazer arraiolo. E Hum. aí também fiz entrevistas. E por meio das entrevistas eu pude colher os depoimentos dela e algumas falas delas eram muito bonitas no sentido da gente identificar a construção de sentidos, como elas encontravam no grupo a construção de sentidos. Eu vou ler algumas frases delas que estão no sumário mesmo. Eu usei essas frases como apresentação de cada tema, né? Então, um dos temas que eu estudei é ser com o outro, estar junto com o outro, né? E uma das frases delas é: eu gosto de vir aqui para estar junto com as pessoas, né? Então, às vezes, é um modo de estar menos só, né? Às vezes a família toda vai trabalhar e fica a mulher sozinha em casa, e aí, quando ela vai no grupo, ela está junto com os outros. Esse já é um benefício, já é uma construção de É sentidos. o estar junto, não é? O poder estar junto. Poder estar junto. Outra fala delas, outro tema que eu pesquisei, Uhum. é a solidariedade mesmo. Estar junto com alguém para quê? Para fazer algo em prol do outro, fazer algo por alguém. E isso fortalece a vida, né? A nossa vida se faz mais forte quando ela não é vivida sozinha, quando ela é vivida também em função do outro, né? Uhum. Tem um psicólogo, psiquiatra suíço, que é o Viktor Frankl, ele diz que o Uhum. sentido da vida se faz no lançar-se para um sentido além de mim, que é o cuidado com o outro. Então, Uhum. nesse trabalho, eu identifiquei o cuidado com o outro como algo que faz sentido para mim, não só para o outro, faz sentido Uhum. para mim, para a Uhum. participante do grupo, né? Uhum. Uma fala também, aqui eu esqueço todos os meus problemas. Então, é um momento em que a pessoa centra em si mesma, centra no trabalho, esquece que muitas vezes os problemas da vida, eles ganham um dimensionamento muito grande, né? Às vezes a gente fica martelando no problema, até que o problema fica enorme. E Uhum. nesse convívio do grupo, o fato de esquecer um pouco do problema, a gente é capaz de redimensionar. Então, essas mulheres,
também construir o seu próprio sentido, redimensionando os problemas da vida. Uma delas disse assim: eu acho que o meu problema fica pequenininho quando eu venho para cá. Redimensiona, né? Enxerga de outro âmbito. Também uma fala muito bonita, uma participante diz: você fica rica por dentro. Quando você vem aqui e faz o trabalho artesanal, você fica rica por dentro, né? E é legal porque são mulheres de nível sociocultural com pouco estudo. A maioria delas nem fez curso superior, mas elas conseguem expressar, elas expressam. Que no fundo é descobrir e reconhecer pela partilha o valor próprio, não é? É poder reconhecer o valor próprio. Conhecer o valor próprio, sim. Pode continuar, Débora, mas acho curioso essa atenção à fala do outro, como é que aquilo que é único, que é próprio de cada um, se revela pela fala, não é? Se revela pela fala, na espontaneidade, não é? Isso é interessante. E eu tenho que confessar, a fala do outro me impacta, a fala do outro nos impacta, né? Olha que fala bonita aqui também. Uma delas disse: hoje eu estou olhando mais para dentro de mim mesma. Olha essa autodescoberta, né? Ela participou do grupo por algum tempo. Essa participante, no depoimento, ela dizia: eu era muito estourada, eu brigava com todo mundo, e agora nesse grupo eu aprendi a negociar, como você tinha dito, né? Negociar, a olhar mais para dentro de si mesmo e fazer acordos internos e também acordos com o outro, né? A outra diz assim: eu achei força no artesanato. Eu achei força no artesanato, né? Uma coisa que eu posso também mencionar é que muitas mulheres relataram haver vivenciado períodos de depressão e que o fato de sair para o grupo foi um dos componentes de ajuda a sair da depressão. Claro, quem está em depressão precisa de psicoterapia, muitas vezes precisa da atuação do psiquiatra, medicação, exercício físico e tudo mais, e também estar num grupo que seja um grupo que ofereça essa possibilidade de crescimento, né? Então, algumas delas encontraram força em si mesmas a partir do pertencimento àquele grupo. E mais uma última fala, deixa eu falar uma última fala. Uma delas diz assim: eu vou desenvolver, o meu rumo é fazer uma coisa bonita, o meu rumo na vida é construir coisas belas. Então, é um redimensionamento mesmo, né? Estava a ouvi-la, Débora, e estava a pensar que muito provavelmente, se não fosse essa força do grupo e a força de um grupo organizado e com uma intenção, não é? Com um propósito, muito provavelmente seria mais difícil elas descobrirem e encontrarem essas manifestações delas próprias, não é? No fundo, algo se foi revelando, algo se foi mostrando ali. Estava a ouvir, eu agora não sei de cor o nome do projeto, mas isso é parecido muito com um projeto que desenvolvem cá em Portugal, no Alentejo, que é uma zona mais do interior. Em Vila Viçosa há um grupo que se chama, acho que é o Chá das 5, eu estou a dizer de cor, mas depois eu posso partilhar isto, que é desenvolvido por uma socióloga portuguesa, que eu depois também posso dar a referência, agora assim de memória não estou a recordar do nome, em que foi precisamente um conjunto de mulheres idosas que se juntaram para criar um grupo onde às 5 tomavam o seu chá, num dia próprio, falavam sobre as suas coisas, organizavam o grupo e convidavam pessoas até para virem falar com elas. Então é também assim um projeto muito interessante. Eu depois posso pesquisar um bocadinho mais. Eu há uns anos tive contacto com esta colega num encontro sobre envelhecimento e aquilo também me ficou marcado, mas eu depois também posso partilhar e posso deixar também aqui como referência depois também para quem nos estiver a ver e ouvir. Então esse espaço de partilha pode ser um espaço de revelação, não é? De revelação da verdade do ser, que é outro conceito
é outro conceito também que vai estando muito, muito presente. Sim, Que verdade é esta, Débora? Estou a sim. provocá-la. Sim, olha, para essa provocação, a resposta que eu te dou é a resposta do Rubem Alves. O Ok. Rubem Alves fala, Estava bem preparada. o Rubem Alves fala que o habitat do Jequitibá é o mistério. Então, Ah, essa verdade é uma verdade que ela não pode ser tão revelada como as verdades do nosso mundo cotidiano, que são verdades clichê, verdades iguais para todo mundo. Essa verdade, ela, ao mesmo tempo que é verdade e se revela, ela também se mantém como segredo, ela também se mantém como sombra. Existe algo em nós que é muito próprio e que não pode estar, não pode se revelar como uma verdade, porque mesmo que se revele como uma verdade, nós nos transformamos e essa verdade se transforma também, né? e Então, de uma nunca, maneira... desculpe, e nunca é total e omnipotente, não é? É uma verdade que é plural. Exato, Essa verdade, e que é sim. incompleta, que é sempre incompleta. Plural, incompleta e mutável. Ela vai sofrendo Uhum. transformações. Essa é a verdade. Talvez a verdade seja você permanecer em movimento em busca dessa verdade, da verdade do ser, em busca daquilo que é mais profundo de você mesmo e que só se revela no encontro com o outro. Se você ficar sozinho em casa, às vezes você não encontra a verdade, mas se você tem um encontro com o outro, muitas vezes Uhum. se revela essa verdade do seu próprio ser, ou é, essa originalidade, né? A originalidade Uhum. insubstituível. Eu poderia dizer que essa verdade ela pode se assemelhar à ideia do insubstituível. Cada ser humano é insubstituível, é Uhum. único. Uhum. Outro não pode ocupar aquele espaço. Essa é a beleza do ser humano, essa é a dignidade do Uhum. ser humano, né? Uhum. Cada um é único e insubstituível. Uhum. Eu gostei dessas duas ideias que a Débora trouxe, que é a ideia de permanecer em movimento e que só permanecendo, ou deixar que, hum, que aquilo que nos é próprio e que é da ordem do mistério se possa movimentar, se possa ir dando notícias. E essa ideia da dignidade, não é? Eu gostei muito dessa ideia. Pode reforçar um pouco essa. Agora escapou uma expressão exata que disse, mas eu acho que foi muito importante essa ideia de que eh, essa possibilidade da pessoa tomar contacto com a sua verdade é um espaço de dignidade. Não sei se foi bem isto Sim, que sim, quis sim. dizer. Essa ideia a gente vai tomando de outros pensadores. A Hannah Arendt, por exemplo, Uhum. ela propõe que a questão da dignidade humana está fundada justamente no reconhecimento desse ser único e insubstituível, né? A cada nascimento, um Uhum. novo mundo se recria, né? Uma das coisas que eu também relacionei com a minha pesquisa é que o Uhum. trabalho artesanal ele pode até ser feito vários panos de prato iguais, mas não é igual na fábrica. Cada igual não é tão igual assim, né? Uhum. Sempre existe um toque único no trabalho artesanal mesmo. Uma E singularidade, uma impressão digital, não é? uma impressão digital. E assim, enquanto a mulher, no caso era um grupo só de mulheres, enquanto a mulher confecciona aquele trabalho original, ela tem contato consigo mesma. E eu acho que, trazendo a ideia da Ana Arendt, isso traz a dignidade, né? Essa questão da dignidade. É, cada mulher é insubstituível, cada mulher é única, não existe outra, pode ser parecida, mas igual não é. E isso Uhum. funda essa questão da dignidade humana, dos jequitibás, que são Uhum. cada um é tortinho para um lado e cada um tem a sua beleza, né?
é verdade, é verdade. Desta experiência, o que a mais marcou? O que se revelou? Bom, Foi, como foi profundo, foi profundo. foi profundo, foi profundo. Como psicóloga, sempre trabalhando no atendimento ao cliente, eu com o outro, né? Habituada a esse trabalho mais individualizado, No eu consultório, né? mergulhei nessa compreensão do que é uma relação grupal, as relações Uhum, entre grupos maiores. E eu já mencionei isso. A princípio, a gente pode talvez se preocupar um pouco com os conflitos, porque quando o grupo é maior, tem mais conflito, né? E a gente uhum, pode às vezes, até se desestabilizar com uhum, os conflitos. Mas é um mundo, é um oceano, assim, é um mundo amplo, o mundo do grupo, né? Então, foi uma imersão que eu tive uhum, nesse trabalho em grupo. Eu nunca trabalhei em uhum, psicoterapia em grupo. Eu sei que existem uhum, psicólogos que trabalham em psicoterapia em grupo, eu nunca uhum, trabalhei. Então, foi a minha uhum, primeira imersão uhum. no trabalho em grupo, né? Em observar os grupos. E é um Uhum. mundo novo que se abre, assim, tem que respirar fundo. As dinâmicas são outras, não é? São outras. É. Ah. E já que fez essa ligação, em que medida é que essa experiência ajudou também a ver a sua clínica de outro modo e de outro jeito, não é? Porque é curioso que começamos com esse movimento de dentro do consultório para fora do consultório e às vezes a dificuldade que nós temos em que o mundo, a sociedade possa acolher também o trabalho que nós fazemos dentro do consultório. Depois a Débora saiu e foi para esse mundo desse grupo, teve essa experiência e depois regressou. Exato. E Sim. o que é que isso transformou de algum modo esse também estar na relação terapêutica, na consulta, não sei. Estou aqui Sim, a sim. pensar É, consigo. sim, essa transformação eu acho que também anda junto com o próprio amadurecimento, né? Uhum, Quando a gente se forma psicóloga, muitas vezes a gente acha que vai salvar a vida do cliente, né? O psicólogo vai salvar a vida do cliente. A gente tem aquela visão redentora da clínica. E uhum, com o amadurecimento, a gente vai entendendo que a clínica é um dos ambientes de potencialização da pessoa, de revigoramento, de uhum, fortalecimento da pessoa. E uhum, essa saída e esse retorno, eu acho que me ajudou também a redimensionar. Agora eu estou tomando emprestado uma palavra que eu usei lá no trabalho. Redimensionar problemas, redimensionar também as soluções, né? Na juventude, talvez nós tenhamos essa visão redentora. Vou salvar o uhum, mundo, minha clínica vai salvar o mundo. E aí a gente vai amadurecendo e vai uhum, descobrindo que esse mundo é muito maior do que o meu braço pode alcançar. E talvez eu diga, eu posso dizer, eu voltei para a clínica mais humilde, uhum, compreendendo melhor como essa dimensão do mundo é enorme, como uhum, os próprios clientes saindo para fora das portas do consultório, eles têm os seus próprios espaços de uhum, crescimento e de uhum, fortalecimento, e a uhum, clínica é muito importante, mas não é a salvação do cliente, não uhum, é a única porta aberta para esse desenvolvimento do cliente. Eu acho que uhum, talvez essa compreensão tenha se uhum. tornado mais clara para mim. É uma forte possibilidade. Débora, estamos quase a terminar, as emoções estão verdadeiramente conversáveis, e estamos a deixar também seguir o que vai, o que vai surgindo aqui, mas eu ao escutá-la estava a pensar também, e fugindo aqui um pouco do trabalho que desenvolveu, fugindo, mas em relação. E pensando nos dias atuais, que desafios trazem os dias atuais para nós hoje encontrarmos espaços de ocupação com sentido e significado, e podermos manifestar esta nossa autenticidade do ser, não é? Esta pandemia que nos assola a todos,
trouxe aqui grandes desafios nesta questão de encontrarmos estes espaços de diálogo, de descoberta, de termos que nos reinventar, não é? De nos ocuparmos. E o que nós vemos é muito desamparo, muito sofrimento, desorientação. Como, aqui é um desafio para si, para pensarmos aqui um bocadinho os dois, como ser autêntico em tempos de crise. É difícil, né? Essa proximidade do ser, essa proximidade do mais próprio, essa proximidade com o nosso próprio eu, talvez nos primeiros dias da pandemia, talvez essa proximidade ela tenha sido proporcionada, porque você dá um stop em todas as obrigações, em todas as movimentações, você se volta mais para você mesmo, né? Agora, nós que somos professores, depois isso se reverteu no contrário, né? Porque o trabalho que a gente tem via plataformas e via internet acabou se multiplicando, e eu acho que isso está veio todo para casa e sem limitação de espaço e de tempo, quase às vezes, não é? Exatamente. Então, nos primeiros dias da pandemia, que a gente ainda não tinha descoberto os usos da tecnologia, eu diria que foi um espaço de meditação, de voltar para si mesmo, de voltar para a compreensão desse próprio, para a reflexão. Depois fomos assolados novamente por esse volume de trabalho. Então, é uma tarefa que nós temos, que é a tarefa de colocar um freio aí nessas exigências, né? Se nós permitirmos, será exigido muito de nós até nos transformarmos em eucalipto, madeira pronta para o uso. Se nós permitirmos, isso que será exigido de nós. Então, nós que precisamos dar um basta, dar um freio, né? Até aqui eu posso funcionar de maneira produtiva, mas chega um tempo em que eu vou funcionar de maneira artesanal. Vou funcionar de maneira artesanal, devagar, seguindo o ritmo do meu próprio corpo. Então, nós precisamos ter essa medida, né? Funcionar ao modo industrial, rápido, muito, resultado em dinheiro, ou funcionar no modo artesanal, mais lento, mais próximo ao corpo e ao que se é mais próprio, e talvez com rendimento menor. Essa escolha é nossa a cada dia. E pensando na metáfora do artesanal com o próprio ser humano, é podermos dar forma à nossa existência, não é? E sermos verdadeiramente artesãos da vida, não é? Sim. Da vida. Débora, foi um gosto enorme, acho que as emoções foram correndo, foram conversando, isto dá, como nós costumamos dizer aqui, acho que aí também, está pano para mangas, dá para conversarmos muito, talvez em possíveis encontros. Não sei se quer deixar uma mensagem final. Bom, se me permite a mensagem final, falando sobre a terceira idade, as pessoas com mais de 60 anos, eu diria, à medida do possível, é muito bom e muito importante se agrupar, não ficar no isolamento, né? Olha só, né? Eu estou falando, estamos em época de isolamento, tem que ficar no isolamento, mas na medida do possível, buscar essa promoção de encontros, que é o que nós estamos fazendo, né? Cada um na sua casa, cada um do lado do oceano, mas então, você promoveu o encontro, encontro entre nós. Então, o que eu diria é, vamos promover encontros para essas pessoas que ficam mais confinadas em casa, mas todos nós vamos promover encontros de ideias, e eu acho que isso promove o fortalecimento, né, de cada um de nós. Somos desafiados a ser criativos, não é? Sejamos criativos. Então fica esta mensagem, desafiamos todos a encontrarem caminhos, espaços de invenção e reinvenção. Débora, um abraço e até à próxima, foi um gosto. Muito obrigada também. Ok.